Abençoados, irmãos e amados da graça de Deus. Estamos de volta aí para mais um estudo aí. Vocês que estão perdendo meus estudos aí, vou informar para vocês que agora estou fazendo estudo às quartas e sexta-feira. Só quarta e sexta-feira. Estou organizando os dias em que eu possa, fazer o vídeo. Por causa de trabalho, não estou podendo fazer 3 vezes na semana igual eu fazia antes. Então tem algumas pessoas que perderam aí, estão perguntando, irmão André, parou de gravar? Não parei de gravar, continuamos aí fazendo nossos estudos, só que agora é todas as quartas e sexta-feiras, amém? E os vídeos anteriores, para aqueles que viram aí, viu que eu estava aí colocando aí, um, um link, de aniversário de 6 anos do canal. Obrigado vocês que parabenizaram aí o canal. Muitos outros não parabenizaram, mas eu acho que é por não ter pegado, o vídeo, não ter sabido que o vídeo foi lançado, porque as pessoas estavam me procurando aí 3 vezes na semana. Não estou podendo fazer mais vídeo 3 vezes na semana. Estou fazendo todas as quartas e sexta-feira. Quartas e sexta-feira. O horário é o mesmo horário, às 17 horas. Tá bom? E vou procurar fazer estudos menores por causa do tempo, E é isso aí. Estamos de volta aí. Para você que está me vendo pela primeira vez, peço a você que ouça os estudos até o final. Amém? Peço a você que dê like. Peço a você que se inscreva. Amém? Se você gostou da nossa explicação, peço a vocês que convidem pessoas para se inscrever no nosso canal, E vocês que já estão comigo há um certo tempo, muito obrigado pela força de vocês. Vocês que se inscreveram aí, Muitas vezes não sei quem é, porque não. Eu peço para ir lá no comentário do vídeo. Eu sou fulano e me inscrevi em seu canal. Sou de tal lugar. Eu vou estar agradecendo você, mas as pessoas não estão colocando, Então eu não posso agradecer em nome de vocês. Mas agradeço por ter se inscrito, estar aí cooperando grandemente para o crescimento desse canal. Estou arrumo aí a 1.000 inscritos e está meio lento, justamente por essa falta de não poder fazer vídeo, diariamente. Mas é trabalho, temos que trabalhar, Temos que ganhar nosso pão de cada dia. Mas estamos aí, vamos fazer um estudo. Sou o irmão André, aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse é o canal MDCG André Palhares. Sejam bem-vindos. Amém? O tema desse estudo é: a graça é um convite para o pecado? Será? A graça é um convite para o pecado. Eu ouvi isso da boca de um pastor. Então eu coloquei aqui: será? Será que realmente a graça é um convite para o pecado? Porque, abençoados, a graça nos explica. A graça, muitos não entendem o que é a graça. Eu já expliquei que muitos pensam que graça é uma bênção que recebemos, é um presente que recebemos, é um milagre que recebemos. Não, isso não é graça. Isso é um tipo de graça, entendeu? Mas a graça falada na Bíblia, o evangelho da graça de Deus falado na Bíblia, o evangelho da graça de Deus falado por Paulo de Tarso, a graça anunciada por Paulo de Tarso, não é apenas um presente que recebemos. É o evangelho do Cristo glorificado. É o evangelho do Cristo glorificado. É esse que Paulo chama de graça, porque esse evangelho é dado gratuitamente. E esse evangelho, qual é o intuito dele? De libertar mentes. Libertar mentes. Cristo disse, repetindo,
parafraseando, vamos dizer assim, o profeta, ele diz que Cristo, né, nos escolheu para, como é que ele disse? Dar liberdades ao cativo, né? Então a graça de Deus é isso. Eu não peguei bem o versículo, está na minha cabeça aqui, não li, né? É isso que a graça faz. Ela dá liberdades aos cativos, tira da prisão, entendeu? Cativos pela religião, prisão de mente, entendeu? Porque a graça, o que faz? Ela te dá liberdade. Ela ensina para você que você não precisa ter medo do inferno. Porque o inferno não é um local, mas é uma condição. Não existe um local que é o inferno, para onde as pessoas, as almas vai, até que a alma nem lá para lá vai. Vai sentir dor, a alma não vai sentir dor, o espírito não vai sentir dor. Amém? O inferno é sepultura. A Bíblia nos mostra que o inferno é sepultura. E a alma não vai sentir dor na sepultura. Porque a alma é o nefesh, é o fôlego de vida. Ele vai morrer ali na sepultura, junto com o corpo de carne. Ele vai desfazer ali. A alma é um sentimento do corpo de carne. Na hora que o espírito sai, aquele corpo está morto. Não sente dor, não sente nada, não sente calor, não sente nada. Entende? Inferno é sepultura. Então você não precisa ter medo do inferno, que vai encontrar lá o diabinho, né? Te recebendo no inferno e fazendo você se agonizar lá eternamente nas chamas de fogo. Isso é mentira. Isso é teologia religiosa de homens que mentem para prender as pessoas em suas igrejas, seus currais. Muitas vezes currais eleitorais. Amém? Pessoas que estão ali contribuindo para o bem-estar financeiro do pastor, do dirigente da igreja. Então, eles têm que pregar coisas que amedrontam as pessoas, para segurar essas pessoas lá nos seus currais. Entende? Então, por isso que é pregado essas coisas, né, que amedrontam, que põem medo. O inferno, não vir na igreja, vai para o inferno, o diabo vai te esperar no inferno. É mentira. Não existe inferno, não existe diabo. Inferno é sepultura e todos nós vamos para a sepultura. Sheol do hebraico. Infernus do latim. Infernus significa embaixo. Externus, em cima. É do latim. Infernus significa embaixo. Embaixo da terra. Embaixo da terra, onde é o lugar dos mortos. Hoje em dia não estão nem mais jogando terra, né? É aquelas placas de cimento e tal. Enfim. A graça te tira desse medo. Quantos não têm medo de morrer, de ir para o inferno? E a graça vem e diz, não, o inferno não existe. Não é um local, é uma condição para onde vai o corpo físico de todos. Não só de homens, mas também de animais. E não vai sentir dor. Porque a alma é um sentimento, é um nefesh, sentimento do corpo que vai morrer ali. E o espírito, o que o Eclesiastes diz? Né? O Eclesiastes diz que o pó volta ao pó, quer dizer, o corpo volta para o pó. De onde veio? Pó da terra. O corpo é terreno, então ele volta para a terra. Né?
e o espírito retorna para Deus que o deu. O espírito retorna para Deus. Aí você vai do livro de Jó, você vê que quando Deus criava todas as coisas, os filhos de Deus, os espíritos filhos de Deus, estavam lá festejando todas as coisas que Deus fazia. Amém? Aí você vai em Efésios, fala que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então quer dizer, já nascemos antes do mundo ser mundo, já existíamos. Por que agora Deus vai criar uma condição, um local, né? Não é condição, é sepultura, é condição. Por que Deus vai criar um local onde vai pegar os filhos deles e jogar lá para ficar ardendo na chama de fogo? Não cabe. Não cabe isso na lógica, né, de Deus. Não cabe isso na sabedoria de Deus. Não cabe isso na verdade. A graça é a verdade, foi dada por Cristo Jesus, a Bíblia diz. E essa verdade é que nós estamos aqui pregando para vocês. Amém? Inferno é sepultura, para onde todos os nossos corpos, até o corpo dos animais, vão. Existe já cemitério de animais. E nosso espírito vai retornar para a nossa pátria celestial. A nossa pátria é no céu. Olha a palavra explicando bem claro. Que a nossa pátria é no céu. Não é a pátria do corpo físico. Mas a nossa pátria, nós espíritos. Nós somos espírito e revestidos no corpo de carne. E nossa pátria é no céu. O diabo, Satanás, é outro termo que não é uma criatura que existe, mas uma, vamos dizer assim, índole humana. É uma índole humana. Amém? Uma pessoa que é contra Deus. Uma pessoa que é contra os princípios de Deus. Eles, na época, o chamavam do grego diabolos, que veio nascer o diabo do português, e do hebraico Hassatã, que veio nascer o Satanás do português. Amém? Quando Jesus disse para Pedro, afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Jesus não estava chamando de Pedro de Satanás, mas o pensamento dele, que naquele momento estava indo contra os desígnios de Deus. Que os desígnios de Deus era que o Cristo, né, fosse lá levado ao madeiro, sacrificado e morto. Porque para a graça poder vir, o testador tinha que morrer. Que um testamento só é válido na morte do testador. Cristo tinha que morrer no madeiro para consumar a lei e os profetas. Por isso ele disse, está consumado. Tetelestai, Nishlemi. Vocês estão entendendo? Então, quando ele disse, arreda-se, Satanás, ele quis dizer do pensamento de Pedro que estava contra esses desígnios. Ele disse que ia ser entregue e Pedro disse que não ia deixar. Pedro estava indo contra as vontades de Deus, contra os desígnios de Deus, contra as profecias que Deus sempre falou da boca dos profetas, que ele iria ser preso, crucificado, vendido, e como Judas vendeu. Perda de salvação é mais outra coisa. Que as pessoas, os religiosos têm medo de perder a salvação. Salvação não perde. Se nossa pátria é no céu, nós vamos retornar para o céu. O corpo volta para o pó, o espírito retorna para Deus. Então essas teologias desses pastores não condiz com a verdade bíblica. Elas contrariam a verdade bíblica. Você não perde salvação. Salvação eterna já está garantida. Você já veio aqui com a passagem de volta garantida. Precisamos da salvação
do dia a dia. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de salvação, fala de salvação de dia a dia. A salvação do dia a dia. Precisamos. Nós trabalhamos, precisamos da salvação do dia a dia. Contra os perigos, contra assalto. Né? Eu era vigilante, precisava de salvação do dia a dia. Né? Poderia, onde eu estava trabalhando, poderia ser invadido por bandidos. Então eu precisava daquela salvação do dia a dia para que aquilo não acontecesse. Entendeu? Tá entendendo? A pessoa sai na rua, ela precisa da salvação do dia a dia para não ser assaltada, para não ser atropelada. Amém? Salvação do dia a dia. Quando a Bíblia fala de salvação, salvação do dia a dia. Quando Paulo fala de salvação, para salvação mental. Salvação mental. Onde as pessoas eram cegas de conhecimento, que ela venha a ser sábia no entendimento. Isso é uma salvação. Medo do juízo eterno. Que os religiosos têm demais medo do juízo eterno. Não precisa ter medo do juízo eterno. O juízo eterno, a Bíblia diz que era para o povo judeu. Amém? O juízo era para o povo judeu do primeiro século, a qual se concluiu no ano 70, na destruição do templo, né? E foi dada sequência. Medo do dia do arrebatamento. Eu anotei aqui, né, alguns medos que ele tem. Medo do dia do arrebatamento. Medo de não ser arrebatado, ficar aqui para né, 1000 anos aqui com o anticristo. Não, isso não vai existir. Esse arrebatamento aqui não vai existir. É um arrebatamento físico. Seremos arrebatados fisicamente quando deixarmos esse corpo de carne. Quando esse corpo tombar, o espírito é arrebatado novamente para Deus. Amém? Primeiro os mortos, porque morreram primeiro. Depois nós, os que estamos vivos. É isso que Paulo fala. Paulo fala do arrebatamento do dia do juízo. Amém? Do dia do juízo que houve. Já houve, lá no ano 70. Muitos ali iriam morrer. Então Paulo estava confortando o povo. Amém? Dizendo que o povo que todos nós iria ser, todos eles, né, iriam ser arrebatados. Primeiro os mortos, né? Depois os vivos. Por que primeiro os mortos? Porque morreram primeiro. Depois os vivos, que se morressem pela causa da guerra que houve, iriam ser arrebatados também. Para Deus nos ares. Está entendendo? Hoje, nosso arrebatamento hoje é individual. Quando a pessoa morre, o corpo tomba e o espírito é arrebatado para Deus. Volta para a pátria celestial, onde a Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Essa é a graça de Deus, que te mostra a verdade e te tira da sua mente esses medos. A graça de Deus foi anunciada por Paulo nesse intuito de tirar os religiosos da época do medo. E hoje trabalhamos da mesma forma para tirar os religiosos de hoje do medo de hoje. Amém? Por isso Paulo disse para os Efésios, está aqui em Éfesos 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Salvos mental. Porque a graça te salva mentalmente. Porque a graça te traz o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você é liberto da mentira para a verdade, é salvação. Você está sendo salvo. Então, pela graça sois salvos, porque somente a graça te traz a verdade. Você é salvo
do medo do inferno, salvo do medo do diabo, salvo do medo da perda da salvação, salvo do medo do juízo, salvo do medo do arrebatamento. Você é salvo dessas coisas religiosas que não tem nada a ver. É doutrina de homens, doutrina de pastores, que contraria totalmente o Evangelho do Cristo, contraria totalmente a Bíblia. Para graça sois salvos por meio da fé, então você tem que crer na graça. Isso não vem de vós, não é por méritos humanos. Você recebe essa graça, não é por méritos humanos. Você recebe esse conhecimento que eu estou te passando, não é por méritos humanos. Não é porque eu sou bonzinho que Deus me deu a revelação da graça. Não. Não é por méritos humanos. Mas é dom de Deus. É vontade de Deus. É o querer de Deus. Não por obras humanas. Aqui está falando de obras de sacrifícios religiosos, porque ele está falando aqui para os efésios que não é pelas obras dos judeus. Não é pelas obras que Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas da igreja, considerados, quer dizer, não eram colunas, eram considerados colunas da igreja, praticavam. Eles tinham Jesus como seu Senhor, mas praticavam as obras da lei. Então Paulo está falando para os Efésios que a graça é mediante a fé, crendo na graça, e recebemos essa graça, esse conhecimento. Recebemos esse evangelho. Não é uma graça qualquer. Ah, eu recebi uma graça. Ganhei na loteria. Recebi uma graça. Consegui comprar uma casa. Não. Esse é um tipo de graça. A graça que Paulo fala é o evangelho do Cristo glorificado. Para você receber o evangelho do Cristo glorificado, por meio da fé. Tem que ter fé, tem que crer. Aí você vai receber o conhecimento da graça. A sua mente vai abrir, sua visão vai abrir para o conhecimento da graça. Mas isso não vem de nós, não é porque somos bonzinhos que Deus vai nos dar esse conhecimento. É pelo dom dele, pela vontade dele, pelo querer dele. Não é por méritos humanos, não é por obras religiosas. Não é ir no monte buscar Deus. Não é estar enfiado todo dia dentro da igreja. Não é praticando ceia, jejum sabe, batismo. Não é praticando essas coisas. Isso é religiosidade. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é religiosidade judaica que foi introduzido dentro das igrejas evangélicas. Isso não tem nada a ver com o evangelho do Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Amém? Não tem nada a ver com Cristo. Então, não é por meio dessas obras para que ninguém se glorie. Então eu vou fazer uma obra de sacrifício, vou no monte buscar Deus. Aí você recebe uma bênção. Aí você fala assim, não, se eu não tivesse ido no monte, eu não receberia essa bênção. Então não é para que ninguém se glorie. Por isso que não é pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Para depois você falar que você recebeu a bênção porque você foi no monte. Você fez sacrifício, você fez jejum. Não. Não é por méritos humanos, não é por obras humanas, não é por obras de sacrifícios humanos, religiosas. Então, abençoado, a graça de Deus é límpida, clara, pura. E o entendimento da graça de Deus é lógico. Assim como Paulo, na época dele, recebeu a graça de Deus para trazer esse conhecimento ao religioso daquela época, hoje nós que trazemos, que anunciamos o Evangelho da graça de Deus,
anunciamos também para abrir a mente dos religiosos de hoje. Eu, na minha família, tenho muitas pessoas evangélicas, mas não se interessam pelas coisas que eu ensino. Jesus, na cidade dele, as pessoas não se interessavam em ouvi-lo. Então você que anuncia e que seus familiares não te ouvem, seus vizinhos não te ouvem, não se preocupe. Não se preocupe. Porque Cristo disse, assim houve com Cristo também. E ele disse que o profeta tem honra, mas não na sua casa e não na sua cidade. Porque as pessoas da sua casa, da sua cidade, não vão te ouvir. Amém? Porque eles julgam a pessoa. E Paulo disse, muitos julgavam Cristo. Muitos que conheciam o Cristo, o Jesus homem, também julgavam. Né? Ah, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é lá de Nazaré? O que pode vir de bom lá de Nazaré? Porque Nazaré era uma comunidade pobre. Muitas pessoas que não têm muito estudo. Entendeu? Então o que pode vir de lá? Mas Paulo disse, assim como conhecemos a Jesus segundo a carne, Paulo não conheceu, mas estava falando para aquelas pessoas que conheceram. Já não é mais desse jeito. Já não é mais desse jeito. A ninguém mais conhecer segundo a carne. Que hoje, quando você olha para uma pessoa, você tem que conhecer segundo o Espírito. E a Bíblia diz, julga o Espírito que está falando, se vem de Deus ou não. Tá bem? Quando fala julgar o Espírito, é o entendimento, é o pensamento. Aquela pessoa está falando coisas que é de Deus ou coisas que não é de Deus. Muitas vezes fica falando Jesus, amém, aleluia, faz longas orações, né? E muitas vezes não é de Deus. Amém? O que é ser de Deus, irmão André? É seguir e obedecer o Evangelho do Cristo glorificado. Porque é chamado de Evangelho do Reino de Deus. É enviado por Deus. Então, a graça de Deus é de Deus. A graça de Deus se traz verdade. Tudo que traz mentira não é de Deus. É de homem. Se um homem diz que você vai para o inferno, não é de Deus. Porque está contrariando o Evangelho do Cristo. Se o homem diz que existe diabo, não é de Deus. Porque está te pondo medo, te intimidando. Amém? Para você ficar na igreja dele, para ele ganhar o dízimo. Quanto mais membro na igreja, mais dízimo ele ganha. Não é de Deus. É de homem. É de vontade humana. Se o homem diz que você perde a salvação, não é de Deus, porque ele está contrariando a palavra. Se o homem diz que virá um juiz eterno, não é de Deus, porque está contrariando a palavra. O juiz já houve em 70 DC. Se o homem diz que virá o dia do arrebatamento, e muitos ficarão, não é de Deus, porque não é isso que a Bíblia ensina. Está entendendo? Se o homem diz que tem que praticar jejum, não é de Deus. Porque você vai ver lá o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é você abster-se do mal, deixar de ser egoísta, ajudar o seu próximo. Amém? Ajudar as viúvas, os necessitados, ajudar quem você puder ajudar. O sistema religioso evangélico atual faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário. Não ajuda ninguém. Amém? Eles querem se ajudar a si próprio. Só pensa em si próprio. Não pensa no próximo, só pensa em si próprio.
É isso que é ensinado para eles. O que está na igreja é de Deus, o que está no mundo não é de Deus. Então vamos deixar o que está do mundo para lá. Não, abençoados, não. A graça de Deus não te ensina isso. A graça de Deus, a base, o alicerce da graça de Deus, primeiramente, antes do conhecimento, é o amor ao próximo. Amará o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, que não foi anulado por Cristo. Amém? Cristo diz, 10 mandamentos te deram, mas eu vos dou 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? A graça de Deus é um convite para o pecado? Não. É um convite para a verdade. É um convite para abrir mente. É um convite para te tirar do covil dos lobos. Só que os lobos não gostam da gente estar aqui ensinando a verdade. Então esse pastor aí, ele disse, a graça, ele afirmou que a graça é um convite para o pecado. Não. Nem pecado é, porque pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado era para os judeus. Quando os judeus transgrediam a lei de Moisés. Nós não podemos transgredir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés já findou. Já foi revogada no ano 70, na queda do templo. Hoje vivemos no tempo da graça de Deus. Todos nós nascemos no tempo da graça de Deus. Não podemos transgredir a lei, não podemos pecar. O que fazemos de errado é obras da carne. Amém? Estamos entendidos? Quiser saber alguma coisa a mais, manda mensagem para mim. Quiser alguma coisa que não entendeu, mande mensagem para mim. Vai no último vídeo postado, escreva lá. Eu não entendi isso aqui, sim, irmão André. Eu quero saber sobre isso aqui, sim, irmão André. Eu estarei aqui respondendo vocês assim que puder. Amém? Lembrando, meus vídeos é quartas e sexta-feira. Amém? Tenha uma quarta-feira abençoada para todos vocês. Eu me chamo André Palhares. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueça aí de dar like. Amém? De trazer pessoas para dar like. Trazer as pessoas para se inscrever. Amém? Ajude o canal do irmão André crescendo aí. Amém? Crescendo em graça, vamos nós. Graças e paz.